Voltamos com mais uma gameplay de Pokémon. Dessa vez, a gente vai para a segunda geração. Eu escolhi aqui o Pokémon Silver, né? Aqui a gente vai pular, porque a introdução a gente já conhece. Aqui eu mexi no computador e eu achei que realmente ia ter aí uma poção, porque nos outros jogos a gente tem uma poção no nosso computador, mas infelizmente não tem. Gente, eu fui atrás de português, só que o que estava traduzido não tinha 100% das traduções. Então, infelizmente, a nossa gameplay vai ter que ser em inglês. Eu entendo alguma coisa de inglês? Não. Mas, o que for importante aqui, eu trago para vocês mais ou menos a tradução. Mas aqui, falando com os NPCs, não tem nada de muito novo. A gente tentou sair da cidade, mas a gente tem que vir no professor aqui para conversar com ele. Porque ao contrário da primeira geração, não é o professor que te busca, é você que tem que ir na casinha dele. Após a gente falar um pouco com ele vai mandar a gente escolher o nosso Pokémon. E claro, a gente vai pegar o Cyndaquil, o nosso bichinho de fogo favorito. O nosso não, talvez o meu. Mas eu gosto do Cyndaquil. Eu gosto da Chikorita também, mas o Cyndaquil ainda é o meu favorito nessa geração. A gente falou aqui com esse moço, ele deu uma poção pra nós, né? E aqui saindo tem esse intruso, o nosso rival, né? Que ele tá aqui observando o que tá acontecendo nessa linha. Eu achei que se eu falasse com ele de novo ia dar alguma coisa diferente, mas não deu. Então a gente seguiu a rota. A gente tava conversando com os outros NPCs pra ver se haveria alguma batalha com esses NPCs, mas a princípio mais os selvagens aí que a gente tem que batalhar. Qual que foi a minha ideia? Eu vou aqui batalhar com os Pokémon selvagens para upar o suficiente para conseguir o ataque Ember, né? Nada mais é, né? O fogo ali, para poder ter um ataque forte. Afinal, a gente tá com o Cyndaquil nível 5, a gente precisa dele bem forte para lutar contra o rival. Dessa vez eu não vou ficar acelerando, a gente vai aqui bem normal. Usei poção porque, infelizmente, como a gente tá fraco, o Cyndaquil tá apanhando muito fácil pros PJ. A gente tem 3 ataques aqui, não, 2 ataques, desculpa, com o Cyndaquil. Que aqui no nível 6 a gente aprendeu, como é que eu vou traduzir isso? Bola de fumaça, alguma coisa assim. É um negócio de bomba de fumaça, alguma coisa do tipo. Ela tem algum efeito? Na parte de dar dano, não. E a gente tem o Leer, que se eu não me engano é pra amedrontar, tipo encarar, sabe? Mas também não tem muito efeito. O único ataque que a gente tem dano, assim, que dá pra se dizer que é bom, é o ataque normal, que todo Pokémon inicial vem no início do jogo, né? Todo ataque. Então, aqui a gente pode ver que além do Speed, tem o Center. Cara, eu acho ele muito fofinho mesmo, mas não é um Pokémon que eu pegaria pro time, né? A gente tem aqui também outros Pokémons que vão aparecer depois, acredito que não apareceram ainda. Beleza, a gente vai falar com esse carinha aqui na cidade vizinha e a gente vai sim pedir pra ele nos mostrar o que tem na cidade. Ele vai nos mostrar o centro Pokémon, aí ele vai mostrar ali onde a gente compra as coisas de cura. Vai mostrar o mar, quer dizer, uma lagoinha, e vai mostrar onde é a casa dele e vai dar pra gente o item de mapa. Então, aqui a gente vai curar o nosso Cyndaquil, não podemos esquecer deste pequeno detalhe. E após curar o nosso Cyndaquil, a gente só tem um Pokémon, eu tenho que procurar outros melhorzinhos pra entrar pro time. A gente vai subir aqui, brincadeirinha, antes de subir ali a gente vai rondar essas casas pra ver o que tem de bom. Só que assim, não tem muito o que fazer, porque aqui ele vai explicar sobre os ginásios e sobre as insígnias, né? Esse mocinho aqui, eu ia falar monstrinho. Tipo assim, mesmo que eu não saiba muito de inglês, aqui eles estão dando mais um tutorial, então não é muito importante o que eles estão ensinando aqui. A única coisa importante foi aquele senhorzinho no início do jogo que deu os mapas pra nós. Fora isso, o resto do pessoal só tá falando coisas que a gente já tem um certo conhecimento. Tipo, sobre as batalhas e tal. Então, eu só vou conversar com esses 2 moços aqui que eu não tinha conversado antes. Só pra ver se tem alguma coisa de diferente.
nada. E, deixa eu ver esse moço aqui. Ok, ele tá falando do PC. E aqui pra cima tem uns carinha de troca ali. Eu ainda não sei como funciona, quer dizer... Eu sei que precisa de 2 jogadores, mas sinceramente eu não sei como funcionaria. Porque antigamente eu acho que quando você tinha o próprio Game Boy, aqueles lá que não era que nem esse que eu estou usando, que não era um aplicativo de celular, aqueles mais antigos mesmo, eu acho que naquele jeito lá dá pra fazer as trocas. Eu acho que pelo mobile, pelo celular, eu tô com a dicção toda errada. Pelo celular, acho que é um pouco mais difícil de fazer essas trocas. Eu acho, não tenho certeza. Então, infelizmente, algumas evoluções que só funcionam como troca, realmente ficam para trás. Como, por exemplo, no Pokémon Yellow, da gameplay anterior que a gente tinha, que a gente finalizou, se eu não me engano, não tenho certeza do que eu tô falando, posso estar falando besteira, corrijam-me nos comentários, mas tanto o Gravely, que é a evolução do Geodude, quanto o Alakazam, né, o Kadabra, ele só evolui se eu fizer uma troca, segurando algum item. Eu acho que só desse jeito. E o Nidorino meu, eu não tinha evoluído ele, não porque eu não quis, porque eu achei que ele era por troca, mas na realidade, eu só precisava dar a Pedra da Lua pra ele. E eu tinha a Pedra da Lua. Eu não tenho certeza, eu acho que não tinha. Então... ficou que a gente tinha aquele time lá. Então vamos ver. Vamos ver não. A gente vai fazer essa gameplay render conteúdo, render muito. Porque o nosso time tem que ser forte. E eu não posso ficar dependendo de cheats. Já basta o primeiro gameplay de Pokémon Yellow ter tido cheats. Essa a gente não pode ter. A gente tem que jogar na forma raiz. Voltando aqui ao assunto, a gente achou a cabaninha que tinha que vir. Aqui tem o Pokémon Carvalho. E esse moço aqui, que pelo que eu entendi, do pouco de inglês que eu entendo, eles estão falando sobre um ovo. Eu não entendi se eu recebi o ovo ou se é pra mim pegar o ovo numa outra cidade. Mas eles falam do Pokémon, que nada mais é, provavelmente, o Togepi. A gente tem ali a Pokédex que a gente recebeu deles. E agora a gente só vai... esse carinha curou nosso Cyndaquil. Agora a gente vai receber o telefonema do professor, né, nosso. E ele tá, tipo, ali, parece tá em perigo ali, pelo que a gente ouve no celular. Então a gente vai voltar todo esse caminho. Não, eu não vou batalhar com esses Pokémon selvagens. Porque a gente precisa ir rápido pra nossa cidade natal lá, ver como é que tá o professor. Se ele tá bem ou se ele não tá. E esse Ledba, gente, eu não sei, eu tô pensando em capturar ele mais à frente. Só que ele tá muito fraco comparado ao nosso Cyndaquil. Então, voando aqui pro lado pra ir pra nossa cidade, quem aparece é o nosso rival. Então, esse rival nosso tem um Totodile, beleza. Tudo normal. Mas eu não tinha comprado poção. E mesmo estando 2 níveis acima, olha a desgrana que me aconteceu. Eu perdi. Eu perdi a nossa primeira batalha pro nosso rival. Não tem o que fazer, né? Então, na nossa revanche lá, eu vou estar bem mais forte. Esse cara aí ele vai ter o que merece. Ele que espere pra ver. Ok, voltando lá para nossa cidade natal, uma coisa que eu quero que vocês deixem nos comentários é se o som do jogo, a musiquinha de fundo acelerada, ela está atrapalhando ou não a minha fala. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mesmo com essa música de fundo? Porque assim, enquanto eu tô gravando aqui o áudio por cima do vídeo, eu tô escutando a música como se estivesse alta, mas eu preciso saber de vocês. Vocês acham que tá muito alta? Voltando ao vídeo. Agora que a gente voltou pra cidade natal, eles estão perguntando sobre o nosso rival. Eu ia botar que o nome dele era Fire, de fogo. Só que eu acabei desistindo e botei só Fi. Aqui a gente fala com o nosso professor. E a gente comenta aí, né, sobre
o ovo e sobre a Pokédex ali e tal, e pronto, isso é verdade. Nada de muito novo, assim, tipo, traduzindo, ele só comenta ali sobre campeões, ginásios, e que a gente tem que ir pra cidade Violet. A cidade Violet, acho que é esse o nome, a gente tem que passar uma caverna, só que essa caverna, ela precisa do Flash. Sim, a gente vai pegar o Flash logo no início do jogo. Então aqui já começa que esse moço aqui vai mostrar como capturar o Pokémon. Se vocês estiverem jogando, se vocês quiserem que ele ensine, vocês colocam aqui sim. Se não quiser, coloca aqui não. A gente sabe como capturar, mas igual, né? A gente vai aí, né? Dizer que sim, só pra dar uma moral pro NPC. E aqui a gente tem mais batalhas, né? Com Pokémons da selva. E enquanto isso a gente tá upando mais o nível. Cyndaquil já tá nível 8, enquanto isso o Speed aqui, mesmo sendo nível 2, nível 3, nível 4, ainda assim eles batem forte, né, gente? Mas vamos retornar aí à cidade que a gente tava antes, né? Ah, o Rattata. O Rattata, tipo, eu tô pensando, será que eu pego um Rattata? Ah, lembrando que eu vou conseguir o HM do Flash. E o HM do Flash, ele não pode, o Cyndaquil não pode aprender. E eu só vou ter o Cyndaquil. Então eu não sei que outro Pokémon poderia capturar pra poder colocar aí, né, pra ensinar a HM Flash. Porque o PJ tem o PJ, tem a Weedle, tem a Kakuna, tem a Ledger, tem o Rattata, que acredito que são os que mais apareceram até agora. E assim, eu não sei se dá pra usar, né, o Flash, se eles aprendem o Flash. Então eu quero que vocês também, terceira coisa que eu quero que vocês comentem aí nos comentários, que Pokémon vocês acham que eu deveria pegar só pra ensinar o Flash? Ele não vai ficar muito no time, é só pra quebrar um galho. Mas qual que vocês acham que eu deveria pegar desde que ele aprenda o Flash ali, só pra gente passar na caverna e ir pra cidade que a gente precisa? Afinal, eu fiquei rondando aqui de um lado pro outro pra ver o que a gente conseguia fazer. E realmente essa cidade que a gente precisa ir, né? Nosso destino do próximo vídeo, realmente só dá pra passar se a gente conseguir ensinar o Flash pra algum Pokémon e conseguir atravessar aquela caverna. Caso contrário, infelizmente, não vai ter muito o que fazer. Agora aqui a gente vai ter umas batalhas com o pessoal aí que tá no meio do mato. E sim, eu vou dar uma acelerada porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não vai ter muito o que falar. E vocês vão acabar aí cansando também de ver. Mas aqui são só mais NPCs aí, né, de matinho. Nada demais, só derrotar aqui e ganhar nível, ó. Cyndaquil já é nível 9, então tá de boa. Beleza, deu uma acelerada aqui. Como vocês podem ver, a gente derrotou os NPCs da floresta, né? Até conversei com alguns ali, porque eu fiquei muito na dúvida se eles eram NPCs que são batalháveis ou não. Mas parece que não tem muitos NPCs no meio do caminho. O que, por um lado, é muito bom. Aí a gente recebeu aí uma ligação da nossa mãe. E depois disso, a gente apareceu a Kakuna, né? Como eu falei pra vocês, tem alguns itens perdidos aqui no mapa. Eu consegui um antídoto. Aqui apareceu mais um NPC e ele tá bem fraquinho e o nosso Cyndaquil já tá em nível 10. Nosso Cyndaquil tá bem fortinho, cara. Eu acho que no próximo vídeo ele vai estar no nível muito bom até. Beleza, terminando de falar ali com um cara, a gente conseguiu um outro item. Apareceu mais um Weedle aí, a gente tá envenenado e a gente precisa correr porque... Putz, morreu. Não, mas beleza. Ele desviveu quando a gente já tava na outra cidade. Não vamos precisar recomeçar todo o caminho de novo. Beleza, a gente salvou o Cyndaquil, fomos lá pra caverna, que foi onde eu vi que a gente precisava do Flash. Voltando pra cidade, a gente deu uma conversada com alguns NPCs, entrando em umas casinhas. Aqui eu vi que era uma escola. Mas diferentes de alguns aí que eu vi de gameplay, não tem um professor que ensina a gente a ponto da gente simplesmente... tipo assim, conversar com os estudantes, ter quest, a ponto de conseguir, né, algum item.
Tipo, eu sei que tem alguns jogos que dá pra conseguir item. Beleza, entramos nessa torre. Essa torre tem alguns NPCs que são de batalha. Aqui, eles têm meio que... Eles veneram aí o Bellsprout. E como o Bellsprout é de grama, a gente tem o Cyndaquil. Ele ainda não aprendeu o ataque de Ember. Mas olha só. A gente conseguiu aí ter uma boa vantagem contra esses Pokémon aqui. Mas como ele tá nível... Ó, chegou ao 12. Nível 12, Cyndaquil finalmente aprendeu Ember. Agora vai ficar mais fácil as nossas batalhas. Por quê? Os caras têm Bellsprout. Então é só tacar fogo ali e matinho queimado. Mas alguns desses jogadores têm, além do Bellsprout, tem aí o Huhut. O Huhut, ele não é grama, então não é tão eficaz o Ember. Chegando aqui, a gente vê o nosso rival. O nosso rival simplesmente vem conversar com a gente e dá um pulo fora. Então, achei que a gente ia ter finalmente uma batalha pra um cara. Eu não prestei muita atenção na conversa, só que assim, ele tentou dodar e o cara tem Bellsprout. Eu não prestei atenção se ele chegou ou não a ganhar desse cara, mas provavelmente ele ganhou. E olha só, nosso Cyndaquil evoluiu com um Quilava no nível 13. Eu achei que ele ia evoluir mais à frente, mas beleza, a gente conseguiu aí derrotar o cara. Tem um Clava agora e tem a HM Flash, que infelizmente ele não aprende. Eu tentei aqui, mas ele não aprende. Terminando aqui, eu descobri que tem um ginásio. A gente aproveitou e entrou nesse ginásio aí pra ter as batalhas com esses caras. E eu achei que eles iam estar forte. Olha a diferença de Pokémon Silver, né, segunda geração, pra Pokémon Yellow, que é a primeira geração. Os caras aqui são mais, pelo menos o primeiro ginásio, ele tem os Pokémon mais fracos que o próprio Brock. Porque o Brock, ele tinha os Pokémon tudo acima de nível 10. E aqui eles são tudo inferior ao nível 10. Então, beleza, ganhamos aqui do cara, ganhamos uma insígnia, o professor veio falar com a gente que a gente tem que ir lá na cidade de Violet, né? Tranquilo, a gente conversou com mais umas pessoas. E aqui, eu vi que esse carinha aqui não deixou a gente passar. Então tem uma cabaninha aqui do lado, eu passei. E, cara, eu entrei nesses negócios aqui, isso aqui... Eu achei que ia ter alguma batalha, alguma coisa do tipo, mas a princípio... não tem nada de especial aqui. Eles vão falar sobre Pokémon Ancestral. Esse jogo aqui eu não entendi muito bem. Mas eu não sei se vocês estão ligados. Tem um episódio de Pokémon da primeira geração, eu acho. Não lembro de qual geração era. Mas vocês lembram que tinha um Alakazam e um Gengar gigantesco, assim, colossais, cheio de marca, porque eles eram dos negócios ancestral. E que pra derrotar eles... apareceu um Jigglypuff gigantesco, colossal, pra botar eles pra dormir. Vocês lembram desse episódio? Cara, eu acho que quando eles falam dos... Eu acho que é sobre isso, cara. É o que mais faz sentido pra mim. Aí aqui não tem muito o que fazer, realmente. Não tem nada demais. Então, indo aqui pra cima tem o Sudowoodo bloqueando o caminho. E a gente voltou pra aquela cidade de antes. Se eu conversei com essas moças aqui que eu não tinha conversado antes... E nada demais. Agora, realmente, cara, me pega, porque eu realmente... O único caminho... Meu Deus, dicção tá horrível. O único caminho que eu tenho que ir é agora pra cidade de Violet. Ou seja, eu tenho que achar um Pokémon pra aprender o Flash e entrar naquela caverna. Então, curta, comenta, se inscreva no canal.